Quando eu estou falando de mapear, eu não estou querendo complicar a sua vida, não. A minha ideia aqui é pensar nas coisas mais relevantes, tá? As coisas que podem, vamos dizer, gerar impactos para você. Vamos pensar no que vai gerar impactos e que é importante, relevante para a sua consultoria. Eu vou sugerir 4 coisas para você pensar, tá? Para a gente ser bem focado. Número 1, pensa nas coisas mais recorrentes, aqueles problemas recorrentes. Aquele negócio que sempre você está tropeçando nele, sabe? Que é a pedra do seu sapato. Aquele processo te incomoda. Esse aí, você talvez já até lembrou dele. Anota aí. É o processo que você vai pegar de primeiro. Assim. Um outro problema que você tem que focar e assim, entrar de cabeça são as reclamações de cliente. Se você não tem uma maneira de mapear e guardar, registrar reclamações de clientes, você devia ter. Isso é um tipo de coisa assim, muito relevante para nós consultores. Então, cria uma tabela, um Excel, cria um banco de dados simples e anota tudo. Quem foi, qual a reclamação, o que se tratou, qual foi a tratativa que você fez. Guarda isso, vale ouro, tá? Outra coisa, um critério importante para você priorizar é problemas com efeitos financeiros. Os problemas que têm efeitos financeiros, eles são assim muito importantes, porque eles podem te dar prejuízos grandes, né? Tem problemas que não têm efeitos financeiros diretos. Todos eles podem ter algum efeito, mas os que são maiores, esses aí são os que você tem que priorizar primeiro. O que seriam com efeito financeiro? Por exemplo, multas, penalidades contratuais, né? Por exemplo, retrabalho, dependendo do retrabalho, é um efeito grave financeiro que você tem que pensar. E eu diria o terceiro aqui, eu vou elencar, ele é meio assim, um negócio que é até meio subjetivo, mas que você vai me entender na hora, que são os problemas ultra desgastantes e difíceis de resolver. Tá. Tem coisas que você vai saber do que eu estou falando, que são muito difíceis de resolver e desgastantes. Às vezes é um cliente difícil, às vezes são negociações difíceis que envolvem terceiros. E esses problemas aí talvez seriam os principais, né? Por quê? Porque esses aí são os que mais vão te desgastar. Quando a gente pensa em destravar, é exatamente isso que a gente quer fazer. É como se você tivesse um caminho e ele estivesse cheio de pedras. E toda vez que você pisa naquelas pedras, você tropeça, você não tem agilidade. Se você tem um carro, você não consegue andar numa avenida cheia de pedras, cheia de buraco. Então, a primeira coisa, a gente tem que tirar essas pedras. E essas pedras são essas coisas. Você não consegue agilizar o seu trabalho. Por mais que seja desgastante, vai valer a pena você tirar essas coisas mais chatas da frente. Escuta o que eu estou falando. Seria padronização. O que eu quero dizer com isso? Eu explico. Quando a gente padroniza, não é só você pegar uma rotina e determinar um padrão, mas simplificar também. Porque quando a gente padroniza, a gente reflete, a gente repensa. E às vezes a gente consegue pegar uma coisa que a gente estava fazendo dando uma volta enorme, fazer ela de forma melhor e mais rápida. Quando a gente senta para refletir na forma que a gente faz as coisas, a gente descobre às vezes caminhos mais rápidos, maneiras mais eficientes. Então, porque muitas vezes no nosso trabalho, a gente sabe que é assim. A gente vai fazendo as coisas, a gente vai intuitivamente desenvolvendo até o nosso trabalho. E depois vale dar uma repensada, para a gente afunilar, ficar melhor, mais eficiente. Então, padronizar é um exercício de eficiência. Algumas formas de padronizar é usar templates, formulários, né, padronizar a forma que as coisas acontecem. Isso facilita muito na delegação, se amanhã você tiver uma equipe, o acompanhamento. E quando você começa a padronizar, você pode investir seu tempo nas coisas mais difíceis, porque aí, vamos dizer assim, a sua hora começa a valer mais. Você para de gastar tempo com coisas que não são, vamos dizer assim, tão estratégicas, seriam mais mecânicas. E aí você começa a fazer mais as análises, que é bem mais legal. Além disso, quando você gasta um tempo com a padronização, você reduz risco de redundância, que é 2 pessoas fazerem a mesma coisa, que é perder dinheiro também. Você reduz custos. E é muito importante, tá? Se você está pensando já em começar a construir uma equipe de trabalho, não comece a contratar gente se você não sabe, ainda não tem o como a sua consultoria funciona ainda definido. Porque você vai jogar uma pessoa para trabalhar com você e essa pessoa vai chegar lá, muitas vezes inexperiente, e vai começar a fazer as coisas tudo assim, loucamente, né?
sem critérios, sem padrão. Bom mesmo é quando você tem um formato de trabalho, um padrão, já tem, vamos dizer, uma metodologia, nem que seja básica, tá? Porque às vezes quando a gente pensa em metodologia, a gente complica. Então, às vezes você pode ter uma metodologia simples, usando planilhas, né, procedimentos assim, você digita na planilha, depois você faz isso. E aí, você tendo o básico, depois você pode ir aperfeiçoando o básico, tornando ele mais sofisticado. Mas o importante é como se fosse, assim, vou dar um exemplo de um processo simples, fazer um café. Como é que você faz café? Tem várias formas de você fazer um café, né? Mas fazer o café é um processo. Então você pega o pó, você vê quantas colheres você usa, você coloca no coador, você ferve água, você joga a água no coador, depois você... Não é um processo assim, é um processo. Então o seu trabalho de consultoria também vai ter alguns processos dentro da sua consultoria. E à medida que você for, não, você pega o formulário A, você usa o formulário A nessa etapa aqui. Nessa outra etapa, você preenche a planilha B. Então, à medida que você vai criando essas coisas, mesmo que você não consiga fazer tudo, as coisas que você usa mais, lembra que eu falei, assim, principalmente também as coisas mais que estão toda hora esbarrando no seu trabalho, que são mais repetitivas, isso vai te dar, assim, uma capacidade de, vamos dizer, exponenciar, de você não ficar toda hora refazendo as coisas, de não perder muito tempo. Você vai ter muito mais agilidade nos seus trabalhos de consultoria.